Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de nós mais uma vez. Hoje são 20 de janeiro. Hoje é a 20ª mensagem do ano. Mas hoje é a segunda mensagem sobre as cartas que João escreveu para as igrejas que se encontram ali na Ásia Menor. João escreveu inspirado por Deus. Deus quem fez com que João escrevesse essas cartas para as 7 igrejas. Ontem nós falamos sobre a igreja de Éfeso, que precisava voltar ao primeiro amor. Hoje nós vamos falar sobre a carta que João está escrevendo para a igreja de Esmirna. O que é que significa Esmirna? Esmirna ou mirra significa perfume, cheiro suave. E a primeira coisa que Deus se preocupa em dizer nesta carta é quem está escrevendo. Ele disse: sou eu, o primeiro e o último. Ou seja, ele estava falando da eternidade que é Deus. Eu sou o primeiro e o último. Essa é a eternidade de Deus. Ele está desde o início e estará também no final. E ele diz: eu sou aquele que estava morto e tornou a viver. Estava falando ali de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Então Deus teve a primeira preocupação para dizer à igreja de Esmirna quem era que estava escrevendo. Sou eu, o primeiro e o último, e sou eu que estava morto e tornou a viver. A segunda coisa que Deus se preocupa é em dizer. Ele tem essa preocupação em dizer porque Deus sabe tudo isso. Ele sabe quem sou eu e quem é você. Ele estava dizendo quem era essa igreja. Olha, eu sei que você tem beleza, você tem humildade, você é pobre materialmente, mas você é muito rico em fé. A cidade, ela é rica financeiramente, tem 100 mil habitantes, mas a igreja, ela é muito rica em fé. Ela pode ser pobre materialmente, mas é muito rica em fé. Então Deus estava dizendo para esta igreja que Ele sabe quem é essa igreja. Eu sei quem é você. Eu sei da sua beleza, da sua humildade. Eu sei que você é pobre materialmente, mas em fé você é muito rico. Então depois Deus se preocupa agora dizer: eu sei o que você passa, o que você sofre. Você sofre tribulações, aquelas que vêm de fora. Não é somente aquelas tribulações ou problemas que tem dentro da igreja, não. Você sofre com as tribulações que vêm de fora. Ou seja, as perseguições, blasfêmias, pessoas dizendo que eram judeus e dos judeus eles não tinham nada. Eles eram uma sinagoga de Satanás. Então Deus está mostrando para essa igreja que também sabia do sofrimento dela. E depois dele falar tudo isso, ele agora faz algumas recomendações. Olha o que é que Deus diz para essa igreja de Esmirna. Olha, não temas, não fuja, não desista. Ou seja, resista às perseguições, porque essas perseguições não será para sempre. A perseguição durará apenas 10 dias. O que é que significa esses 10 dias? 10 dias é o tempo para ele se preparar e voltar a crescer. Por causa da fé desta igreja de Esmirna, ele tinha certeza que esta igreja com certeza ia ser vencedora. E a última recomendação que ele diz: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Sabe por quê que ele diz isso? Seja fiel até a morte, porque ao vencedor desta igreja, se for fiel até a morte, receberá a coroa da vida, ou seja, a coroa da vitória. É esse prêmio que Deus vai dar para esta igreja e para cada um de nós que somos igreja, receber a coroa da vida ou a coroa da morte, ou seja, não sofrerá a dor da segunda morte. Que Deus nos abençoe
e que a gente possa confiar em Deus que um dia Ele estará voltando. Nós precisamos entender que o vencedor desta igreja receberá a coroa da vida e não vai sofrer a dor da segunda morte. Qual é a dor da segunda morte? É ser lançado no lago do fogo e do enxofre, porque nós estamos agora vivos e um dia, quando morrer, nós vamos ter uma vida eterna, porque nós seremos vencedores. Mas aquele que morrer depois, que nós vamos morrer, mas aquele que morrer e depois de ser julgado, ele sofrerá uma segunda morte, a morte eterna, porque será jogado no lago do fogo. Então nós que vamos ser vencedor, se Deus quiser, porque quem tem Jesus Cristo é mais do que vencedor, e nós receberemos a coroa da vida, a coroa da vitória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém.